Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que fala acerca da família. Nós estamos numa série acerca da família. E agora nós vamos ver sobre os deveres da esposa. Quais são os deveres da esposa, como os deveres do marido e da mulher se relacionam entre si, o que a Bíblia diz a respeito do papel da mulher dentro do lar e da família. E depois nós também falaremos sobre os deveres do esposo, ou seja, do marido. Ok? Nós já mostramos em vídeos anteriores quais são os papéis de cada um dos cônjuges. E agora vamos mostrar questões acerca da conduta, do trato, que devem existir entre os dois, as questões relacionais entre os dois. O que Deus pede de cada um e com relação ao outro? Como é que eu devo me portar? Quais são as suas qualidades particulares? E a palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Esses deveres não podem ser considerados como opcionais, são mandamentos concretos do Senhor. Nós vivemos no reino de Deus, debaixo da sua autoridade, e o nosso Senhor é Jesus Cristo, e a sua palavra é a nossa regra de fé e de conduta, ok? Então não se rebele contra a palavra de Deus, abra o seu coração, se quebrante diante do Senhor, para que você possa aprender o que diz a palavra de Deus acerca dos deveres do marido e da mulher. E hoje nós estamos vendo sobre as esposas. Só podemos cumprir esses mandamentos quando andamos em espírito, pois a mente carnal é inimiga contra Deus, conforme diz Romanos 8:7, porque não se sujeita à lei de Deus e nem pode fazer isso. Ou seja, os carnais, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, eles vão se rebelar contra isso, eles não vão se sujeitar à lei de Deus, vão falar mal, vão dizer que isso é retrógrado, isso é machismo, é não sei o que, é antigo, porque eles não entendem as coisas espirituais. Somente quem é espiritual entende as coisas do Espírito e se submetem aos princípios do reino de Deus. Um erro comum dos casais é tomar nota também dos deveres do outro, e forçar a barra para isso, coagir o outro com relação a isso. E isso não é correto, querido. Logo em seguida, passa a exigir o cumprimento daquilo, mesmo que ele não esteja cumprindo o seu próprio papel. E não é assim que se funciona. A gente sempre tem que lembrar que não sou eu, não é você, não somos nós que mudamos o nosso cônjuge. Quem muda é o Senhor. Nós temos que fazer o nosso papel, os nossos deveres, as nossas responsabilidades. Dentro do casamento, cada um deve assumir a sua responsabilidade, independente do comportamento do outro. Obediência, ela não é condicional, ela é incondicional. Se o marido, por exemplo, trata mal a sua mulher, isso não a exime do cumprimento dos seus deveres e vice-versa. Se a mulher é ruim, complicada e tal, o marido deve manter a sua postura, suas atitudes, a sua espiritualidade, a sua maturidade diante do comportamento nefasto da sua esposa. Se colocarmos em prática os princípios do reino de Deus na conduta e no trato entre marido e mulher, a paz do Senhor governará os nossos lares, nossos filhos se formarão sob o bom exemplo de seus pais e a boa influência chegará até as próximas gerações. Também outras famílias da igreja aprenderão através do nosso exemplo e seremos luz e meio de salvação para muitos lares que estão em trevas. Ok? Então faça a sua parte e deixe Deus mudar o outro. Você tem controle da sua conduta, das suas atitudes, das suas ações, mas do coração alheio, da conduta alheia, do coração alheio, você não tem esse poder. Só Deus tem poder de transformar o coração dos seres humanos. Qual é o fundamento bíblico que nós temos para tudo isso que nós vamos falar acerca dos deveres das mulheres, das esposas? E depois também dos homens, nós estaremos falando em vídeos subsequentes. Efésios 5, 22 a 24, a Bíblia diz: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também sejam as mulheres em tudo submissas a seus maridos. Efésios 5,
22 a 24. Efésios 5:33, a Bíblia diz: não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e ela respeite a seu marido. Efésios 5:33. Colossenses 3:18, a Bíblia diz: esposas, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Colossenses 3:18. E 1 Pedro 3, de 1 a 4, também é um lindo texto que dá bastante dicas e princípios relacionais, princípios para o casamento, para o bom andamento da família. Diz o seguinte, 1 Pedro 3, de 1 a 4. Semelhante vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos e o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, de 1 a 4. Que lindo trecho da palavra de Deus, né? Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, o primeiro dever com relação às esposas, é a submissão ao marido. Nós vamos esclarecer um pouquinho mais acerca desse tema tão polêmico nos dias atuais. Nós precisamos entender que a submissão está relacionada ao princípio de autoridade vigente em todos os aspectos da vida social, seja a nação, seja as instituições, as escolas, nos clubes, nas fábricas, nas empresas, na igreja, e supõe-se também nas famílias esse princípio de autoridade. Em todo lugar há alguém que exerce autoridade e que, por sua vez, está também sob autoridade. O propósito da autoridade, que é um princípio divino, é estabelecer ordem, uma convivência harmônica, funcional e dinâmica para atingir os objetivos. Todos estamos sujeitos, de um modo ou de outro, a alguma autoridade. Deus pede que a mulher se sujeite ao marido, não que o marido se imponha sobre sua mulher. Ou seja, no reino de Deus, toda autoridade é reconhecida e não imposta. Eu vou repetir, no reino de Deus, toda autoridade é reconhecida e não imposta. Sujeição é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Estabelecida por quem? Por Deus, pelo Senhor. Uma questão de ordem, uma questão de princípio do reino de Deus. E quem é submisso ao reino de Deus, à palavra de Deus, ao Jesus Cristo como seu Senhor, ele reconhece a autoridade estabelecida. Significa obediência humilde e com boa disposição de coração. A mulher submissa reconhece o seu marido como cabeça e em seu espírito se sente unida e ligada a ele. A sujeição não é mera obediência exterior ou externa, mas uma atitude interior de submissão e de respeito pelo esposo. Isso é muito importante, o respeito pelo esposo. A submissão também não anula a mulher, mas a libera para ajudar seu marido com todo o seu potencial, com todas as suas capacidades. Lembrando que ela é ajudadora idônea, ela é uma cooperadora na missão de Deus para o seu lar, para o propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Um ministro de economia não se sente diminuído por estar debaixo do presidente da nação, por exemplo, mas pelo contrário, em um posto apto para desempenhar bem a sua função. A submissão não rebaixa a mulher, mas protege a mulher. Larry Christensen, um dos grandes especialistas na área de família, ele escreveu um livro chamado A Família Cristã, na página 36, diz assim: a vulnerabilidade da mulher não está limitada ao nível físico, inclui também a vulnerabilidade no nível emocional, psicológico e espiritual. Nesses casos, ela também precisa da proteção e autoridade de um esposo. Então Deus é bom, Deus sabe o que faz. Todas as suas leis são expressões de amor
para conosco. Deus quer que a mulher receba proteção e cobertura através da submissão a seu marido. Não deseja ver a mulher sobrecarregada, nem estressada, nem nervosa, mas tranquila e feliz, para poder criar seus filhos em um clima de paz, de alegria e de tranquilidade. A submissão da mulher não é originada por ela ser inferior ao homem, né? E o homem sendo superior a ela. Pelo contrário, Jesus, sendo igual ao Pai, se sujeitou em tudo. Tinha o mesmo poder, a mesma glória, porém ocupou um lugar inferior para conseguir o cumprimento do propósito eterno de Deus. Inferior não, no sentido de se colocou debaixo do Pai, mesmo tendo o mesmo poder e a mesma glória. O exemplo de Cristo, né, em submissão ao seu Pai, é um exemplo para as mulheres do que Deus se agrada com relação ao princípio de submissão. A mulher não é menos e nem o homem é mais, são iguais, são co-iguais. Os dois, ambos, são co-herdeiros com Cristo. São iguais, porém, e em funções são diferentes, de acordo com o plano de Deus. A mulher deve se sujeitar ao seu marido em tudo. Efésios 5, 24. O homem é responsável em tudo aquilo, claro, que esteja de acordo com a palavra de Deus. O homem é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. Ou seja, o maior peso, a maior responsabilidade dentro da família cabe ao homem. É diante de Deus o homem responsável pelo seu lar, pela sua família. A esposa está isenta dessa regra. Somente quando seu marido lhe ordenar fazer algo que esteja contra a vontade de Deus, ou seja, quando ele quiser obrigá-la a pecar ou afastar-se do Senhor, neste caso, como diz Atos 4,19, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, tá? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As irmãs que tenham maridos incrédulos também devem se sujeitar a eles e comportar-se de maneira que seus maridos se convertam ao ver a sua conduta. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Lembrando sempre que tudo aquilo que não seja contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos princípios do reino de Deus. Submissão não quer dizer que a mulher não possa falar também, se comunicar com seu esposo, nem dar a sua opinião, nem desenvolver seus próprios critérios, discernimento, juízo, nem prestar ajuda ou interferir nos assuntos familiares. Ela não precisa dizer sim a tudo. Ela pode mostrar sua opinião, ela pode ser uma mulher de opinião, e isso é importante, porque o seu papel é esse, ser ajudadora idônea. Porém, deve dar a sua opinião, estar a par do assunto, dialogar, dar seu ponto de vista, concordar, discordar, aprovar, desaprovar, dar a sua contribuição, mas sempre mostrando uma atitude de respeito e reconhecimento para com o esposo e disposição para deixar as decisões finais nas mãos de seu marido, sem amargura e sem rebelião interior no seu coração, porque senão não é uma atitude espiritual, não agrada a Deus, não serve para nada. Se houver rebeldia, interior, rebelião interior ou amargura no coração, não tem valor espiritual para Deus. E por último, quando uma esposa acha que o marido está se excedendo e atuando indevidamente, ela deve falar com ele a sós, com serenidade no espírito do Senhor, ou seja, com humildade no coração. Se ele não escutar, volte a falar com ele na presença de um ou dois irmãos espirituais maduros, de acordo com o ensino de Jesus em Mateus 18, de 15 a 16, mas jamais na frente dos outros, envergonhando, desonrando, metendo a boca no marido. Tudo isso é algo que prejudica a relação, o casamento, pode acabar com uma família, um casamento, e destrói o homem, destrói também a própria mulher que está ligada ao homem e destroça a família e o casamento, tá? Então esse é o nosso primeiro ponto, dentre os deveres da esposa. Logo em seguida vamos estar falando sobre o trato respeitoso. Já demos uma pincelada, mas vamos falar mais acerca disso, tá bem? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Continue conosco nesse estudo sobre os deveres da esposa e que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Curta o nosso vídeo, nosso canal. Um beijo do pastor.